boa noite com Jesus. Que a graça do nosso Deus continue abundantemente em nossos corações. Quero saudar a todos que estão vendo e ouvindo através da internet, ouvintes da rádio, e aos pastores também aqui no tabernáculo. Ao pastor Joaquim Gonçalves, meu muito obrigado pelo convite, pela confiança. Estou feliz, estou grato a Deus. Boa noite também para a igreja de Naviraí, que está nesse momento em conexão conosco. Um abraço a todos vocês. Que Deus possa vos abençoar. O abraço do pastor Joaquim, de toda a igreja. Amém? Também aqui. Pastor Adil tem pregado também aí na Naviraí, vocês sabem. Pastor Agostinho tem pregado em Naviraí. O pastor Joaquim Gonçalves sempre também está pregando para nós aí em Naviraí. Estamos muito felizes mesmo por isto. Ontem foi dito no culto de ontem, o pastor Joaquim Gonçalves disse: nós temos fé no que pregamos, ou cremos no que pregamos. Temos confiança, melhor. Temos confiança no que pregamos e cremos no que pregamos, senão não pregaríamos. É a pior condição uma pessoa que não crê naquilo que ele prega, não tem confiança no que está pregando. Nossa alma sente bem, sente segura, sente realizada com o que cremos e que pregamos. Nós vamos colocar de pé e vamos ler as Escrituras, conforme foi anunciado. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Bom Pai Celestial, estamos diante da Tua palavra, que é a verdade, Senhor, que é pura, é santa, e nela nós confiamos. Esperamos em Ti mais uma vez nesta noite. Espero que o Senhor fale por mim, Senhor, para que o povo seja abençoado. Vivifica cada palavra, Senhor, aos corações dos Teus filhos, pois estamos aqui, porque esperamos em Ti mais uma vez. No nome do Senhor Jesus, Teu Filho, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, e a irmã Edivanda canta Tem Fé. Em seu amor, mesmo se o caminho negro for, tem fé em Deus e lá do além os mundos sustém e tudo sim em seu amor, a natureza que Deus criou
Amém. Graças a Deus. É com esta fé que estamos aqui. Pois bem, irmãos, nós vamos caminhar aqui com a mensagem do profeta de Deus. Pensei, talvez, em encorajá-los, não que esteja desencorajados, mas a palavra de Deus sempre nos encoraja. Deus sempre está nos animando, assim como Ele animou Abraão. A Bíblia diz que Deus animou Abraão a continuar naquela fé viva que ele teve em Deus. O apóstolo São Paulo disse que ele quase ou chegou a desesperar da vida. Nós estamos em uma dimensão humana, vivendo, sofremos muitas vezes a influência desta dimensão, porque estamos aqui, não tem como desvincularmos disto. Somos humanos, estamos aí acompanhados dos sentidos naturais, muito embora o profeta diz, na mensagem Crendo em Deus, 128, que eles são mundanos. Eles não foram dados para nós entrarmos em contato com Deus, mas Ele nos deu, pela graça, um sexto sentido, o qual nós temos consciência disto, que é a fé. E esta fé sempre está mostrando para você, encorajando a você. Os problemas da vida, todos nós estamos cercados deles. Frustrações, medo, a preocupação bate à porta dos nossos corações, muitas vezes. Como um hóspede indesejável faz uma visita e nunca vai embora. E nós então ficamos há momentos pensando, meu Deus, o que vamos fazer? Todos nós. E se você for pensar, olhar com os olhos naturais, eu pensaria, como eu vou chegar àquele lugar, àquela plataforma que Deus requer que nós chegamos, que Ele espera que cada um de nós chegamos, que cada um de nós aceitamos isto que vem dEle. Vocês que são ouvintes assíduos há muitos anos deste programa, assim como todos nós, quando não estamos aqui neste lugar, sabemos como a nossa alma anela, esperando o momento chegar, e quando você começa a ouvir a palavra que é pregada, ela vai parece que te diminuindo, você vai desaparecendo diante da palavra de Deus, que é tão grande, tão eficaz, que o mesmo apóstolo São Paulo diz que ela é penetrante, como espada de dois gumes. Ela penetra entre as juntas e medula, ela é apta para discernir o pensamento dos corações, vai até a divisão da alma. Isso nos deixa tão pequeno. E você pensa, como, meu Deus, eu vou chegar? Como vou fazer? E de repente algo diz, olha, eu posso. É impossível, mas Deus pode. Paulo não teria chegado como chegou, com tão grande vitória, desafiando o inferno, desafiando a morte, desafiou tudo. Um pouco antes, Paulo, mesmo apóstolo São Paulo, diz, miserável homem que sou. Lá em Filipenses 4 ele diz assim, posso todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. Ele podia tudo em Jesus, Ele pode todas as coisas. Nós vamos vendo aqui, mostrando algumas coisas que aconteceu no ministério qual nós estamos. O ministério que estamos hoje, se permita, não nasceu, não começou em 68. Ele está lá dos tempos de Jesus. É o ministério de Jesus, que passou, esteve na terra 2000 anos atrás, fez grandes coisas. E Paulo disse, ele fez, ele faz,
E Ele fará, diz Paulo. Ele ressuscitou os mortos, ressuscita, e ele disse: esperamos que ainda fará muito mais, disse o apóstolo São Paulo. Ele faz. Na mensagem Cristo Identificado, parágrafo 14, o profeta disse: muitas vezes ficamos nervosos, começamos a pensar: bem, devia ser desta maneira, temos que fazer isto desta maneira, ou fazer isso daquela maneira. Nós começamos a pensar. A vida fraterna é marcada pela superação do sofrimento que nasce nos limites. Esbarramos no limite da vida, e é exatamente nesse limite da vida, quando você não sabe o que fazer, para onde ir, o grande poder supremo, que ele não vem de algum lugar longe, ele está em você. Ele toma ação, ele começa a trabalhar, e ele faz aquilo que eu não posso, que você não pode. Ele faz porque ele pode. Deus pode, irmãos. Ele é poderoso. Eu gosto do Evangelho de São João, quando ele começa da mesma forma que começou Gênesis. Do mesmo jeito. Moisés, escreveu Gênesis, começou: no princípio criou Deus. E João começou o Evangelho: no princípio era Deus. E ele começou dizendo: e sem ele nada do que foi feito se fez. Não existia nada sem ele. Ele era a luz, ele era a vida, e ele tomou Deus da eternidade e introduziu a humanidade. João, no versículo 14. E ele habitou entre nós, trouxe o que estava longe e colocou perto, colocou junto de nós. Jesus Cristo ressurreto. Ele está tão perto, estava longe, estávamos sentenciados, diz o apóstolo São Paulo, mas ele fez isto por nós. Ficamos nervosos, temos que fazer isso, fazer aquilo. Nós não temos nada a ver com isto, nada. É só desempenharmos a nossa parte que ele nos conduz a desempenharmos. Só fazer aquilo que você foi chamado a fazer. O Senhor disse: crer na palavra é dever de quem? Todo mundo? Não, dos eleitos de Deus. Ele enviou isso porque sabia que alguém creria na palavra, como ela é, como foi escrito. Não colocando interrogação, ponto. Não. É assim, nós cremos assim, como está escrito. Se Deus disse, nós falamos amém. Não tem que colocar ponto de interrogação nisso, porque Deus falou, está acabado. É como o irmãozinho sendo criticado: ah, mas você crê na Bíblia? Eu creio. Você crê em tudo que a Bíblia diz? Eu creio. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. É bom ver o crente que crê na palavra, crê nessa mensagem, que ele anda de cabeça erguida, ele não tem medo, ele não se intimida diante das críticas, ele não fica decepcionado, não. Mas então você quer me dizer que você crê na história que um peixe engoliu Jonas? Eu disse: sim, eu creio, porque foi a Bíblia que diz. E digo mais para você: se a Bíblia tivesse dito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu crio também, porque é a Bíblia que diz. Tudo é possível, Deus pode todas as coisas. Isso põe um ponto final. Se é a Bíblia, nós vamos dizer amém a isto. É só desempenhar a parte que ele nos conduz a desempenhar. Lembre-se, não há nada fora de ordem. Parágrafo 14. O grande Deus onipotente sabe exatamente antes da fundação do mundo que nos assentaríamos aqui esta noite. Essa consciência nós vamos tendo de que você, como disse o apóstolo São Paulo em Efésios, foi chamado por um decreto para filhos de adoção, para a vitória em Deus. Antes da fundação do mundo, sabia a cor da sua roupa,
sabia que você estaria aqui, sabe o que você está pensando. Quando você saiu da sua casa, porque o culto não começa quando aqui o fundo está tocando, mas quando você está na sua casa, se preparando para vir para a casa de Deus. Quem sabe soviando, indo, pensando em alguma coisa, se preparando na sua casa, como está agora sendo aí um culto no seu lar, através da internet ou através do programa de rádio, é um culto aí na sua casa. Deus está aqui, Deus está aí, Ele enche os céus e a terra, Ele é onipotente, isso é, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe o que você precisa, e Ele pode dar o que você precisa. Cremos nisso? Ele sabia que estaríamos assentados aqui. Se Ele não é infinito, se Ele é infinito, Ele tem que saber. Assim Ele não pode ser infinito sem conhecer tudo. Tudo. Os momentos que passamos. Se porventura estou falando essa noite, alguém desesperado da vida, alguém sem esperança, não sabe o que fazer. A esperança, ela tem um nome, ela chama Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: em quem esperamos que nos ajudará ainda mais. Ele pode mudar o seu cativeiro, como mudou o cativeiro de Jó. Ele muda, Ele cria, Ele ressuscita, Ele faz grandes coisas por aqueles que creem, tem fé em Deus. Ele pode, e por sua presciência, Ele sabia que esta reunião seria aqui, talvez ordenado por Ele. Eu confio que seja para trazer alguns para o seu reino. O grande desafio é identificar o sofrimento que vale a pena ser sofrido, porque há sofrimento que não vale a pena, há coisas que não vale a pena sofrer por elas, há momentos que não vale a pena ser vivido, só trarão marcas. Mas identificar aquilo que vale a pena ser sofrido, vale a pena sofrer pelo nome de Jesus? Então vamos sofrer por esse nome. Deus tomou esse grande caos, poder de transformação 55. Deus tomou esse grande caos de trevas, transformou em um jardim do Éden. Veja, por meio de sua palavra. É assim que somos transformados, pela palavra de Deus. Quando Deus disse: haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do sol e começou a girar em torno do sol, e se tornou um jardim do Éden, porque obedeceu a palavra de Deus. Ela fez a perfeita vontade de Deus, porque foi transformado de um caos em um jardim do Éden, pela palavra. Esse grande poder de Deus Todo-Poderoso, o profeta diz: Deus se derramou em Cristo Jesus, e Cristo Jesus se derramou na igreja. Então vale a pena sofrer por esse nome, porque com esse nome você pode transformar as coisas que não são em grandes coisas também. Deus fez isso, transformou o que era nada em um tudo. Você pode transformar também a sua vida, que quem sabe tem se tornado tão vazia, tão sem sentido. O seu lar que tem se tornado, quem sabe, um lugar de guerra, de decepção, de frustração. Você pode transformá-lo em um pedaço do céu, através da palavra de Deus. Esse poder foi dado para nós. Aonde quer que você entrar, leva consigo esta unção de Deus. Sim, porque ela está sobre nós, estava sobre Jesus. São Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, a curar os quebrantados de coração e anunciar as boas novas do Senhor. Se estava sobre ele, está também sobre a sua igreja. Está sobre nós esse poder. Agora é para isto que estamos aqui. Parágrafo 52. Essa é a minha mensagem.
Tem sido o tempo todo. E é a palavra de Deus. Não há outra coisa. Para que vamos viver? O que é que vamos fazer sem Deus? Sem esse poder vivificador? Estaremos perdidos. Precisamos nos firmar nisto, independente das outras coisas que aconteçam. Para muitas pessoas o mundo acaba fácil, acaba muito fácil. Nós vamos ver na mensagem provando a sua palavra, aqueles que verdadeiramente têm fé, não é aqueles que esperam, que quem sabe, que talvez. Há quantas pessoas que estão assim, quem sabe um dia, Deus tem misericórdia de mim. Essa oração ele não ouve. Oh, quem sabe, Senhor, um dia o Senhor olha para mim. Que dia? Quando? Tudo que Ele já tem feito por nós. Ele enviou o seu próprio Filho, amou de tal maneira, de não ter expressão para expressar, e nós mesmos ficamos pensando, quem sabe um dia, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, mais do que teve. Da onde Ele tem nos tirado? Se formos fazer uma retrospectiva das nossas vidas, quantos de nós, quantas pessoas, você volta aí alguns 10 anos, outros 20, outros 30, e assim vai indo, você vai ver a diferença hoje, aonde Deus tem te colocado, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Éramos pessoas indesejáveis. Quantos de nós, quando você chegava em determinado lugar, alguém maneava a cabeça, já vem aquela mulher, já vem aquele homem bêbado, nojento, asqueroso, já vem aquela mulher, olha, eu não gosto, dá um jeito, já saía, não queria estar perto de nós, não sabendo que você era a herança de Deus. Deus estava trabalhando, tinha um curso para trazer você, e hoje estamos assentados entre anjos de Deus. Aqui está Deus assentados, e hoje vendo o companheirismo, que maravilha, uns ali conversando, outros aqui sorrindo, todo nessa quietude da palavra. Deus tem feito isto, Ele fez e Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre fique com essa palavra, sempre examine os seus motivos e objetivos, se são certos, se são corretos. Deus está obrigado unicamente com a palavra. Deus não está obrigado comigo, Deus está obrigado com a palavra, e se estou na palavra, então Deus irá ouvir quando clamarmos a Ele. Deus estava obrigado com Elias, porque Elias estava em obediência à palavra. Ele não teve medo, ele não temeu diante dos profetas, e falou ali até num momento de ira. Depois Deus teve que ir lá e consolar Elias, e Elias volta lá, vai lá Elias. Se você não for lá, eu não posso fazer nada. Elias tinha dito, segundo as minhas palavras, ele não disse segundo a palavra do Senhor, mas ele estava em obediência à palavra do Senhor, motivos e objetivos. Se estão conforme a palavra de Deus, se não estão, deixe isso de lado, está vendo? Mas se está com a palavra de Deus, se alinha com a palavra de Deus, então nisso você fica firme. Agora, Deus algumas vezes, do mesmo modo que o seu pequeno grupo aqui, esta manhã, Ele não permite que aconteça da noite para o dia. Não, nós é que somos apressados, diz o profeta. Deus não tem pressa. Ele falou a palavra, ele disse assim, talvez demorou 800 anos para que a luz chegasse, mas chegou, ela já existiu naquele momento. A nossa vitória é certa. Você está desesperado, desesperada, preocupado, preocupada, mas busque dentro de você. Está tão perto, Paulo disse um pouquinho ou um poucochinho de tempo. Resta alguns segundos,
para Ele trazer aquela vitória que tem reservada para você. O galardão que Ele dará a cada um de nós, que guardarmos e que amarmos a sua vinda. Ele pode todas as coisas. Nós somos apressados, Deus nunca está com pressa. Ele simplesmente diz e acontecerá, porque quando Ele diz, alguma coisa tem que acontecer. Vai acontecer. Nós estamos aqui esta noite, não é só porque acostumamos vir, nós estamos aqui porque almejamos alguma coisa. Todos nós temos um objetivo, temos uma promessa de Deus, que vamos morar no céu de luz, na terra que Ele tem preparada. São João capítulo 14. É por isso que estamos aqui. Ou alguém está assim, não, eu vim na igreja porque vi um monte de gente chegando aí, bastante, eu cheguei também. Não, você veio aqui com sua alma anelando, olhando, velando pela palavra, esperando aquele momento. Não estamos lutando à toa, sem nenhum objetivo. É bom lutar com um propósito no coração. Isso te entusiasma. E eu quero dizer, se você está sem propósito, há um propósito pelo qual lutar. Deus prometeu uma morada eterna, um céu de luz para aqueles que lutar e vencer. Tem que ter objetivo. Davi em 1 Reis, capítulo 17, versículo 26. Eu fico pensando, quando Davi chegou lá, e Israel estava lutando, estava no campo de guerra, porém estava com medo de Golias. Aquilo era impossível. Davi chegou ali, e quando ele olhou, ele era um guerreiro, era ungido de Deus, mas ele olhou para algo. Duas coisas que Davi olhou. Primeiro, quando ele chegou, que viu Golias, ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse? E chegou, quem sabe, chamou a atenção dos seus irmãos. Ele olhou para a promessa. Ele é incircunciso, ele não tem promessa. Eu tenho uma promessa, ele não tem. Ele olhou para a promessa. Nós temos uma promessa. Ele é incircunciso, não tem promessa de Deus. Por que estamos com medo? Ele voltou no versículo 26. Ele disse assim: olha, o que vão dar para quem lutar e ferir esse homem? Aí disseram: vai ser rico, vai ficar rico, os seus familiares vai ser isentado de impostos. Quem sabe se fosse hoje, IPVA, IPTU e tantas coisas. E mais, vai casar com a filha do rei. Irmão, nessa hora, ele disse: eu vou lutar com ele. Eu vou. Era impossível, mas ele tinha experiência. Ele tinha experiência de luta do passado. E ele começou a contar a sua experiência. Quando o urso chegou, quando o leão chegou, e eu lutei, foi assim. Deus me deu a vitória, Ele vai me dar outra vez a vitória. Ele não lutou à toa, não foi em vão. A nossa peleja não é em vão. Deus sabe isso. Ele deixa que aconteça em seu devido tempo. Ele deixa. Quantas coisas nós queremos, mas não podemos. Agora, o querer de Deus é poder. Se Ele quer, então está feito, porque Ele pode. Os filhos hebreus, aqueles famosos personagens da Escritura, que estava defendendo que a palavra de Deus era verdadeira. Eles disseram: nosso Deus é que nos pode livrar. Ele pode, se quiser pode. Com esse reconhecimento, nós vamos alcançar a vitória que tanto almejamos e precisamos. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu não posso, eu não sei, mas o Senhor pode. Eu disse: se Ele vai livrar, não sabemos, mas Ele pode. Só que consciência, Ele pode, Ele tem poder. Pode nos livrar deste forno de fogo ardente. Contudo, veja, não nos prostraremos perante a imagem, porque isto é contra a palavra. Todavia, se Ele nos matar, Ele nos ressuscitará outra vez. Ele pode.
Ele permitiu que eles caminhassem, à beira deste grande forno e caísse nele, antes que permanecesse, até mesmo ter prestado alguma atenção, como se nem mesmo os estivesse observando. No entanto, ele está sempre observando, ele está sempre velando por você, ele está sempre velando por isto, pela sua palavra. O que ele não pode. Aqui no parágrafo 23, provando a sua palavra, o profeta diz assim: nós deveríamos compreender que em nós foi dado, nós que cremos em Jesus Cristo, e nascemos do seu Espírito, e fomos cheios com esse poder vivificador. Nós que cremos, esse poder que está em você, ao impor as mãos uns sobre os outros, como os discípulos faziam no decorrer da era, isto absolutamente curava os enfermos, ressuscitava os mortos, isso mostrava visões, profecia, exatamente o mesmo Espírito que viveu entre os apóstolos primitivos, está vivendo na igreja hoje, agora mesmo, operando exatamente a mesma coisa. E tão logo possamos reconhecer isto, veja, não importa o quanto esteja operando, você tem que reconhecer isso e crer nisso. Não fará nenhum bem até que você creia nisto, mas no momento em que você crê nisto, seus problemas estão terminados. Por isso não é nós ficarmos pedindo, mas no momento que nós cremos nisto, tudo está terminado, tudo está acabado. O lugar que Deus está levando a igreja, aqueles que creem, chegará a um ponto que não é lamentar, reclamar, mas o profeta diz isso na mensagem Esteja Certo de Deus, e em tantas outras mensagens, assim como aquele grande poder que estava entre eles, fez com que ele reconhecesse, o Espírito Santo reconhece o Espírito Santo, o Espírito Santo na irmã Atimus reconheceu o Espírito Santo do profeta, e aquilo então trouxe um grande poder ali. E ele disse: vai chegar um tempo que você pode dar ao irmão aquilo que ele precisa. Chegar a crer nisto. Isso parece impossível. Como que eu vou crer na condição que eu estou? Parece impossível. Uma irmã me disse certa vez: pastor, o céu não é para mim. Os meus pecados são bárbaros. Eu disse: irmã, quando você pensa assim, você está pisando no sangue do Senhor Jesus. Ele vê exatamente para quem é necessitado, aqueles que precisam, reconhece que não é, eu não sou, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode, então ele entra em ação. É para isso. E se você vai chegar aqui, não na questão de reclamar, mas você vai dizer: irmão, como vai? Ó, irmã, como está? Ó, irmão, está tudo bem, porém há uma dificuldade. Eu tenho uma lavoura e ela está se perdendo, eu preciso de chuva. Aí o irmão vai dizer: irmão, eu te dou a chuva em nome do Senhor Jesus, eu te dou a chuva que você precisa, eu te dou isto. Quando cremos, parágrafo 30, é a sua atitude, provando a sua palavra. É a sua aproximação e atitude, é o que requer. É isso que esta noite, estimado amigo, requer-se atitude. Nós estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, mas a sua atitude que traz os resultados. A mecânica está aqui, do mesmo modo que a dinâmica. Se você puder tão somente dar a partida, Deus fará o resto. Ele está querendo fazer algo por você, quer fazer algo por nós. Isaías disse: ele não está com seus ouvidos agravados, nem a sua mão encolhida, para que não possa salvar, curar, libertar. Ele pode. Agora Deus está simplesmente
tão apto a provar sua palavra. O profeta disse: ele não prova a sua palavra a incrédulos, é somente a crentes. Por isso que nós temos chegado aonde chegamos, porque nós cremos na palavra de Deus. Ele não prova aqueles que não creem na palavra. É para crentes na palavra é que Deus se manifesta. Em São Lucas capítulo 8, versículo 40, quando Jesus atravessou o mar, Jairo, melhor dizendo, correu ao encontro de Jesus, porque tinha uma necessidade muito grande. Ele não tinha condição de fazer mais nada. Sua filha estava doente, e naquele curso do rio até ali, uma mulher chegou a Jesus, e também recebeu o que precisava. Mas Jairo começou a dizer ao Senhor: eu tenho a minha filha, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Então Jesus foi para a casa de Jairo, mas enquanto Jesus estava ali falando com a mulher, Jairo parou. Jesus voltou para a mulher. Chegou um mensageiro e disse assim para Jairo: não perturba o mestre, porque a sua filha já morreu. Que mensageiro? Não falta mensageiro para nos desencorajar, desviar nossa fé daquilo que você está olhando. E Jesus ouviu, falando com a mulher, parece que ele ouviu o homem dizer para Jairo. Jesus virou para Jairo e disse assim: ó, não temas, tenha ânimo. Isso é, não dê ouvido a isso, não. Tenha ânimo, continue com a sua fé. Não temas. Tenha ânimo, disse para Jairo. E aquela multidão seguiu Jesus. E quando chegou na casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus chegou ali, não deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Os demais ele deixou para o lado de fora. Vocês não creem, vocês vão me atrapalhar. Os incrédulos atrapalham aqueles que creem. Mas Jesus, ele não podia deixar aqueles homens, porque o profeta diz: um representava o amor, o outro a fé, o outro a esperança. Ele levou a fé, o amor e a esperança junto com ele, e disse para a menina: levanta-te. E ela levantou, ficou de pé, estava morta, mas ressuscitou. Era impossível, mas ele pode. Ele pode, se tão somente ele quiser. O leproso disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus disse: eu quero ser limpo. Ser limpo então, eu quero. Ele está apto a provar a sua palavra. E também diz: examinar tudo. Ele está sempre pronto. Eu quero ir no parágrafo 112 desta mensagem, provando a sua palavra. Deus gosta de provar que Ele próprio é Deus. É Ele, não sou eu, não é você, é Deus. Ele gosta de fazer isso. Josué sabia disto. Josué sabia disto. E enquanto ele estava ali de pé, um dos maiores paradoxos que já aconteceu, fora a morte, enterro e ressurreição de Jesus Cristo, quando o inimigo ele tinha posto em fuga, desordenado, e os diferentes exércitos estavam nas montanhas, e ele tinha feito fugir desordenados, e o sol estava se pondo. Que coisa, que tempo foi para o general Josué. E agora, o que vamos fazer? Lembre-se, ele atravessou aquela terra lutando sem ter um hospital, uma enfermeira ou uma atadura de primeiros socorros, ou um homem ferido. Diga-me algo que possa superar isto. Diga-me algo que possa superar isso. Sim, Senhor, ele nunca teve hospitais, nem enfermeira, e nunca perdeu um homem, ou homem algum, pelo tempo em que caminhava na vontade e palavra do Senhor Deus. Deus provou que estava com eles. Isso mesmo, note agora, e verificamos que Josué sabia que se anoitecessem, eles escapariam. Porém Josué cria na palavra, ele tinha que chegar à vitória.
Deus é que tinha prometido para ele. Então Deus tem cumprido e cumpre a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos na mesma condição. Precisamos de uma intervenção divina. Ele está pronto para cumprir a sua palavra. O que mais temos que fazer? Você sabia que tinha culto hoje? Você veio para o culto. Você sabia que hoje tinha um programa de rádio? Você ligou o seu rádio, você ligou o seu computador. Você está aí na igreja, você está no seu posto de dever. Agora ele diz, é só você girar essa chave, que é a fé. Deus fará o impossível por você. O possível eu fiz, foi vir aqui. Deus faz o impossível, Ele pode. Eu não posso. Nós somos humanos. Como eu disse no princípio, como poderei vencer 92? Você nasceu fracassado. E aquele nascimento nunca pode trazer vida, porque você nasceu fracassado. E você está em um mundo fracassado, entre pessoas fracassadas, das que possuem entre credos fracassados, denominações fracassadas. Você tem que chegar à vitória de alguma maneira, diz o profeta. Vamos chegar à vitória porque fomos formados, trazidos para alcançarmos a vitória. Mesmo nascendo fracassado, vivemos quanto tempo fracassado, mas Ele tem nos levantado, tem trazido a vitória. E Ele continua dizendo, como o lírio do campo. Está lá embaixo no lodo, está na lama, mas ele está ali, tem uma semente original ali dentro, e ele então vai lutando, ele vai forçando, sai para fora, e quando ele consegue colocar sua cabeça para fora, quando nós conseguimos sair do meio desse sistema fracassado, quando colocamos nossa cabeça para fora e ouvimos a palavra, então nós começamos a chegar à vitória. De alguma maneira você vai chegar à vitória. Deus vai te levar a essa vitória. Com condição, sem condição, não sou eu, é Ele. Ele pode todas as coisas, Ele sabe como fazer. Eu penso que um vencedor, que uma vez estava no pecado, uma vez fez coisas que estavam erradas, não te preocupe a respeito disto. Não te preocupe com ontem. Não ficamos presos no ontem. O ontem atrapalha o hoje, estraga o nosso amanhã. Nós não temos que ficarmos presos a 2 dias da semana que você pode riscar do seu calendário, o ontem e o amanhã, mas o hoje. Hoje é dia de salvação, diz a palavra. Vamos viver esse hoje com a fé na palavra. Deus tem o dia certo para a vitória. Ele tem o dia certo para a vitória. Ele tem vitória para cada filho. Deus, por sua predestinação, tem trazido esta semente à vida, expressando a si mesmo, vindo para a vida. E agora, acima de tudo isto, Ele tem vencido. Não sou eu, não é você. Ele pode todas as coisas. Circunstâncias são diversas em nossas vidas, mas Ele chega num momento tão inesperado, e chega e te dá a vitória, e você levanta e sem nenhuma preocupação mais. Quantas pessoas vivem prostradas? Nós estamos encerrando, e eu quero encerrar com esta passagem do moço no tanque de Betesda. Você veja que ali, há quanto tempo ele estava ali naquela circunstância. Há tantas coisas que nos prendem, mas ele diz, você vai chegar à vitória de alguma maneira. O céu estava tão longe de nós, mas Ele fez ele ficar tão pertinho de nós. Estava ouvindo a abertura do programa, o ladrão da cruz. Estava tão longe dele o céu, mas Jesus naquele dia trouxe o céu tão perto dele, a ponto que ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo. Jesus trouxe o céu perto dele. Era impossível para aquele moço. Aos olhos humanos, já na cruz pendurado, não tem mais nada a fazer. Mas Jesus passou no meio de uma multidão. Sabe muito mais do que estamos aqui. Quem sabe?
E aquele homem há 38 anos deitado. Jesus chegou ali, baixinho, e o profeta fala isso no filme, O Fundo Clama o Fundo. Diz assim, que é estranho que ele tenha ministrado somente àquele homem. Ele chegou e perguntou para ele, sendo Deus, ele perguntou, e você não quer ser curado? Você não quer? Porque é o querer. Deus pode. Ele disse, Senhor, eu quero, mas tem uma circunstância. Nós estamos rodeados de circunstâncias nas nossas vidas. Tem uma circunstância que me impede. Quando eu quero ir para a água, outro entra na minha frente, eu não posso. E não tem ninguém que me leve. Eu estou sozinho. Não tenho ninguém por mim. Jesus abaixou e disse para ele assim, toma a sua cama e vá para a sua casa. Mesmo depois daquilo, começaram a barrar pelo caminho. Não pode fazer isso. Não pode. Hoje é sábado. Você está trabalhando, levando essa cama. Ele disse, não interessa. O homem que me curou disse para eu ir para a minha casa. E eu vou para casa. Aquele que me libertou disse para eu ir embora. Sai do meu caminho. Você viu a voz, vinde a mim. Vamos para casa. Então vamos para o lar. Ficamos de pé. Tudo é possível ao que crer. Para mim é impossível. Para você, quem sabe, tem sido desesperado da vida, sem saber o que fazer, mesmo com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos. Pedro frustrou também. Pescou a noite inteira sendo pescador de profissão, não pegou nada. Mas uma manhã Jesus chegou para ele e disse, Pedro, você tem alguma coisa para mim comer? Disse, Senhor, não tenho nada. Eu pesquei a noite toda, Senhor, que fracasso. Não peguei nada. Jesus disse, lança a rede do outro lado. Faça diferente. Quer dizer, faça diferente agora. Lança a rede do outro lado. E Pedro disse, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. E 153 grandes peixes apanharam naquela pesca. Que maravilha. Ele pode todas as coisas. Eu creio que Ele pode. Senhor Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. A Tua graça tem sido tão grande para conosco. Eu rogo nesse momento, Pai, por aqueles que estão assistindo através do rádio. Assim como aqui está essas roupas. Há tantos por esse Brasil, Senhor, mundo afora, que estão precisando, necessitados da intervenção divina do Senhor. Nós estamos, Pai, como Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, eu peço que o Senhor se agrade desta irmã, deste irmão agora. Dê a ele a cura, a libertação e a vitória que tanto precisa, no nome do Senhor Jesus, o teu filho. Amém, Senhor. Amém.